um cardiologista muito querido, porque a saúde cardiovascular é fundamental para o bem-estar, só que muitas vezes a gente ignora os sinais de alerta. Esses dias, falando com meu marido, eu tinha mostrado para ele, infelizmente, o caso de uma passista de escola de samba, que depois de desfilar, teve um infarto e morreu, aos 52 anos, se eu não me engano, e ele falou, nossa, eu falei, é comum mulheres infartam. Ele falou, eu não sabia que mulher infartava. Pois é, a gente não sabe muitas coisas que precisa saber. A gente, por exemplo, não sabe quando é a hora de procurar um especialista. Quando é hora de procurar um cardiologista. E as doenças cardiovasculares, gente, seguem como a principal causa de morte no Brasil. São mais de 400 mil óbitos. Isso anualmente, 400 mil óbitos, representando cerca de 30% de todas as mortes do país. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso tudo acontece por falta de cuidado, de conhecimento, de prevenção. Para que a gente possa entender melhor, eu recebo hoje o cardiologista Dr. Nabil Goraieb. Seja bem-vindo, Dr. Nabil, que honra recebê-lo. Afinal de contas, nos mais maduros mora muita sabedoria e é uma honra te receber e aprender contigo. Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho. Tem hora certa de procurar cardiologista? Eu acho que tem sempre uma hora, porque hoje o estilo de vida decide tudo. E o cardiologista tem o treinamento para poder ajudar a decidir algumas coisas, porque você me comentou, a principal causa de morte no mundo hoje é as doenças cardiovasculares. E uma grande parte delas, graças a Deus, são evitáveis e são tratáveis. Então, é uma grande bobagem se não oferecer e não usar o que é possível ser usado. Então, é importante que o estilo de vida, do jeito que a gente precisa para viver bem, mas também tem que ter cuidado, né? Não adianta. Nós somos muito sensíveis. Você vê essas mortes que aparecem aí, chocante, porque são jovens, pessoas que aparentemente eram sadias, começam a ter problema. Fala, mas como é que aconteceu isso? A gente vai procurar, teve um erro qualquer que ela não fez, ou ele não fez, fumou, usou drogas, usou energético sem poder usar, abusou do açúcar. Aí, quando vai ver, já é tarde. Pois é, eu perguntei outro dia isso para um amigo meu, cardiologista também. Falei, mas por que está morrendo tanto jovem de infarto? E aí eu falei, será que tem alguma relação com a Covid, com vacina? Ele falou, não, Cláudio, nada disso. A resposta foi essa. Muito jovem abusando de energético, misturando com bebida, misturando com e anabolizante e hormônios. A moda dos hormônios é um desastre hoje no Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos um grupo de cardiologistas e endocrinologistas assustados com a quantidade de hormônios que as pessoas estão tomando desnecessariamente. Então, é mulher que quer tomar testosterona em doses do jeito que ela quer, ela não sabe. Os médicos estão se aproveitando disso, ganhando dinheiro, abusando. Você vê, um implante hoje, um implante custa R$100, eles cobram 8 mil. Alguém está ganhando. Meu Deus, eu não tinha ideia de quanto custava um implante. R$100 custa o equipamento montadinho. Agora, cobra-se 8 mil. E depois, vai fazer exames, vai usar farmácias de manipulação. Algumas delas, para não dizer uma quantidade grande, dá 30% do valor que ela cobra do cliente, para o médico. E tem mais uma coisa, eu já tive um problema super sério com farmácia de manipulação, vocês sabem. Nem todas são de fato confiáveis. Tem um ser humano ali atrás daquela máquina manipulando aquele medicamento e às vezes erra. Eu tomei uma época um hormônio tiroidiano, porque eu tenho hipotiroidismo, e o meu endócrino achava que eu tinha que tomar o T3, né, a triidotironina. E aí eu tomei em miligramas. Você pode imaginar o que aconteceu, né? Eu tomei 6 miligramas de hormônio tiroidiano. Aí tive um Takotsubo, você vai ter muitas crises epiléticas, fiquei 15 Takotsubo, dias na teve? UTI, sim, por conta de farmácia de manipulação e um descuido de um médico que colocou uma letrinha a menos, que era MCG, botou MG.
Pois é, porque se nós temos a indústria que fabrica o produto, para quem manipular se tem ele lá? E outra coisa, a moda agora é para a obesidade. As medicações tirzepatida e outras não estão liberadas no Brasil. Elas estão vindo da Tailândia, de alguns lugares da Índia e da China, sem autorização, sendo manipuladas para usar medicação para emagrecer, igual o do Ozempic tem o Wegovy. Eles estão usando outras que não chegaram aqui, mas estão sendo vendidas como se tivessem sido trazidas e importadas. É por baixo do pano. Ou seja, tudo colocando em risco a nossa saúde. Total. Tudo colocando em risco o nosso coração. Então, a primeira coisa, eu acho que é a prevenção, é a gente tomar cuidado com essas nossas escolhas. Mas a segunda, que faz parte da prevenção, é uma visita ao cardiologista. Quando, doutor? Pois é, a gente sempre gosta de lembrar que eu preciso ter um eletrocardiograma seu, do seu filho, da sua filha, de quem for, para ter comparação no futuro. É um exame que interessa ter. Pode guardar? Pode. Você quer fazer atividade física, você tem que passar no cardiologista, porque vai saber se você tem limites, se não tem limites, qual é o teu limite, certo? E, eu quero ir para a academia, mas me ofereceram usar oxandrolona, usar os anabolizantes, que é uma coisinha à toa. Essa coisinha à toa leva para uma morte à toa. Desnecessário. Então é importante conversar com o cardiologista. É evidente que o jovem só vai no cardiologista se ele for fazer atividades físicas ou se ele tiver um problema cardíaco. A maior parte das pessoas deve ir depois da meia-idade, na entrada da menopausa da mulher, no homem acima dos seus 45 anos, porque as doenças degenerativas vão começar a florescer nessa época. E então é importante saber, a minha pressão está controlada? Eu tomo remédio de pressão, esses dias de calor é um desastre. Estava 8 ontem de tarde, a minha pressão era 8, sem tomar nada. Porque o calor está demais, o tempo está seco, então nós temos que fazer adaptações. E o médico antigo, é aquele que ainda dá atenção, sabe teu nome. Tem muita coisa, os médicos não estão nem pondo a mão nos pacientes, nem examinando. Tem que atender 10 em 1 hora, porque o convênio exige, ele paga pouco, então virou uma bagunça. E ainda tem que fazer propaganda nas redes sociais, ficar gravando vídeo o dia inteiro de estilo de vida. Não, e aqueles consultórios parecem um hotel de 5 estrelas. Hotel 5 estrelas. Eu falo, fica esperto, porque assim, um médico, para ser bom como o doutor Nabil, precisa estudar, precisa atender, precisa, obviamente, se cuidar. Tem a família, ele vai ter tempo de ficar o dia inteiro nas redes sociais? Gente... Olha, eu estou com 55 anos de formado. Tenho doutorado, pós-doutorado, 5 livros, ganhei o prêmio Jabuti. Trabalhando. E eu ligo para o paciente, eu e toda da minha geração, eu te atendi hoje, eu ligo amanhã para saber como é que está, melhorou? Hoje em dia a maioria não sabe nem o nome do paciente. É verdade. Não sabe. Então isso torna a situação difícil. Eu acho que é importante a prevenção. Se cuidar, se embelezar, faz bem. Lógico, a autoestima faz bem para o coração. Tem que estar bonito, cheiroso, arrumado. Tem que fazer atividade física? Tem. Mas qual que você vai fazer? Não precisa ir na academia. Se você andar todos os dias meia hora ou subir 3 lances de escada todos os dias, já está conseguindo um bom negócio. Não precisa fazer muita malhação, precisa ter orientação. Então, aquela pergunta, quando você vai no cardiologista, é importante você saber em quem você vai para poder fazer prevenção. Pelo menos uma vez é importante isso. Maravilha. Vou abrir para as perguntas, tá? Doutor Nabil vai responder já já. Quero o senhor aqui todo dia, pode ser? Maravilhoso demais. Obrigado. Muito bom, eu volto já já, tá? Vida Melhor Oficial, você manda a sua pergunta e o doutor Nabil, cardiologista maravilhoso, doutor Nabil Goraieb, responde já já pra gente. De volta aqui com o doutor Nabil Goraieb, tá certo? Tá certinho. Perguntas e respostas, fica à vontade, você está diante de uma das maiores sumidades na cardiologia do Brasil. Franciele Alves pergunta: olá, doutor, meu pai teve um infarto aos 55 anos. Isso me preocupa muito. Eu faço caminhada 3 vezes por semana, mas meu trabalho é bem estressante. O histórico familiar aumenta mesmo o meu risco? O que mais posso fazer para me prevenir? As doenças cardiovasculares do tipo infarto antes dos 60 anos
tem uma grande força de passar para os filhos. Então é importante ela saber se ela tem essa tendência igual a do pai, porque ele teve infarto muito jovem. Agora, se ele era um grande fumante, era um diabético, era obeso e não se cuidava, ele mudou tudo. Agora não, ele fazia tudo certinho, teve infarto, ela precisa ser bem examinada porque ele teve infarto antes dos 60 anos de idade. Isso é importante. Obrigada, Franciele. Próxima pergunta na tela é da Juliana Barbosa. Ela diz: boa tarde, já ouvi falar que homens e mulheres podem ter sintomas diferentes de infarto. Isso é verdade? Como saber se um desconforto no peito é algo mais sério? Na verdade, a diferença está muito na manifestação que as pessoas fazem para fora. É muito mais frequente você pegar, por exemplo, o descendente de asiáticos, japonês, chinês, que eles não se manifestam. Diferente de pegar os patrícios meus, os árabes, os libaneses, as portuguesas, que são muito mais, vamos dizer assim, mais abertas para todo mundo. Então, a sensibilidade vai muito da cultura da pessoa. O desconforto pode ser importante e a pessoa tem que avisar o médico, porque às vezes pequenos sintomas são início de problemas. E nós temos capacidade de saber se aquela queimação que estava dando é do estômago ou do coração. Se aquilo que eu estou fazendo, eu vou dançar agora no carnaval. Você sabe que nós fizemos um trabalho com a Globo, no Fantástico, 2 vezes. Medimos quanto se gasta de caloria de uma princesa passista. Ela perde 4 quilos em 1 quilômetro. 4 quilos. Se ela não for uma pessoa preparada, ela vai ter problema. Na ala das baianas, nas escolas de samba, todo ano, infarto e derrame cerebral. Por quê? Porque elas são obesas, são diabéticas, hipertensas, estão muito ansiosas de desfilar e acabam tendo problema. Então, veja, até o exercício físico do carnaval, uma desfile de escola de samba, um desfile de alas que tem nas ruas hoje do Brasil, de São Paulo, do mundo, do Brasil inteiro, você desgasta como se fosse uma corrida de 10 quilômetros. Então a pessoa tem que estar preparada. Eu vou desfilar, vou sair no bloco. Você está preparado? E também ter passado no cardiologista para fazer exame como se fosse frequentar uma academia, exatamente, né? Igual, porque o desgaste é muito... Fora que se bebe, desidrata, pula, usa coisas que muitas vezes não vai usar normalmente, come o que tiver na frente. E aí a coisa pode não ser muito boa. Então o carnaval tem que ser muito bem preparado, não adianta só pôr uma roupa e sair. Agora a Juliana pergunta assim: como saber se é um indício de infarto ou pode ser alguma outra coisa? Eu me lembro quando eu estive... Meu pai infartou algumas vezes. Uma das vezes eu estava lá e ele não queria ir ao médico. Não, acho que é só gases. Já tomei um Lufital. E enrolou ali um tempão. Um grande erro isso, Total. Né? Como é que sabe se hoje a gente tem as 2 primeiras horas após o início dos sintomas de infarto, é a chance de salvar. Se a pessoa consegue ir hoje tem atendimento, por exemplo, o Dante Pazanese, da minha origem, atende SUS 24 horas. Mas é uma dor, Pode ser mal-estar, tontura, dor, quer dizer, uma situação que você pode suar frio, passar mal. Então, passou mal, procure uma assistência médica para a gente saber o que é. Não adianta eu falar para você, olha, não liga, e se for? É isso, passou mal, vá. Passou mal, procura quem pode resolver. E hoje não é só quem tem dinheiro, não. O SUS atende. Graças a Deus, ainda no Brasil, temos um SUS que salvou todo mundo na pandemia. É verdade. Mas você pega o Dante Pazanese, o INCOR, o Hospital São Paulo é tudo pelo SUS, o Santa Marcelina, os hospitais aqui da região. Lá em Rio Preto tem o Hospital de Base, que é do SUS, que é super bem atendido. Então a gente tem o que resolver. A Alice Rosana está dizendo: doutor, boa tarde, posso fazer exercício sem passar no médico? Decidi andar de bicicleta e estou andando por conta. Pois é, eu não acho muito bom você enfrentar. É como você pegar teu carro e descer para a praia sem olhar se tem água no radiador, se tem pneu, está cheio, se tem gasolina. Era bom você saber se a pressão é normal, se você não tem arritmia. Pô, parece coisa chata, mas hoje em dia, com tanta facilidade de se fazer as coisas, por que não fazer? Exato. Aí a Márcia Galete está dizendo o seguinte: o adolescente de 16 anos que quer fazer academia precisa fazer algum tipo de exame antes, porque a academia diz que não precisa.
Pois é, eu faço exame no São Paulo Futebol Clube, lá em Cotia. São 420 garotos de 9 até 20 anos de idade. Nós encontramos 12 com algum problema. Atletas quase que profissionais foram averiguados para... Então, tem que fazer essa história de 16 anos. Quem é que me falou isso? É uma funcionária que quer ter um cliente, não uma pessoa que está vendendo saúde para nós. É isso. A Marlúcia Zanini, ela pergunta, a arritmia cardíaca por conta de ansiedade é preocupante? Dependendo da arritmia, às vezes não é, não. Pode ser só mesmo de uma... A gente tem que saber que tipo de arritmia. A arritmia é um livro dessa grossura. Pode ser coisas emocionais, foi um desgosto amoroso, um jogo que o time perdeu, pode ser dinheiro que faltou. Quer dizer, provoca arritmia? Provoca. Só que algumas, a maior parte é benigna. Mas eu não sei, só examinando e fazendo o exame para saber que tipo é. A Silvana Vieira pergunta, é verdade que o colesterol alterado pode causar infarto? Sim, senhora. E o colesterol chamado ruim LDL tem que tomar remédio, estatina, porque é o que salva. Agora tem que ser controlado, não é tomar como se fosse o magnésio, que faz bem para a saúde. Você tem que tomar controlado porque ele tem efeitos colaterais, a quantidade que tem que ser usada, pode provocar dor nas pernas, coisas assim. Então, tem que ser orientado. Ok. A Miriam Andrade pergunta, olá, boa tarde. Ultimamente tenho sentido muito cansaço ao subir escadas ou carregar peso. Isso pode ser um sinal de alerta, mesmo sem histórico de doenças cardiovasculares? Está com um jeito de ser, mas é falta de exercício, viu? Agora, eu só conhecendo ela, se ela é diabética, obesa. Nós, quando paramos eu peguei dengue. Fiquei 10 dias, 15 dias praticamente parado. Parecia que eu estava subindo a montanha. Qualquer escadinha parecia uma montanha. Por quê? O corpo sente a falta do exercício. Pegou dengue em Cotia? Peguei, acho que foi, viu? Deve ter sido, né? Acho que foi, viu? Me liguei. A senhora ainda atende lá no CT de nós fazemos pós-graduação lá com os cardiologistas, nós vamos lá toda semana. Olha que joia. Então, sou São Paulino. Não posso dizer que eu sou. Estou torcendo para o São Paulo. Esse sábado... É igual jogador de futebol, vai Lógico. Não, mas eu estive no Corinthians no sábado, inauguração do busto do Biratã, o Bira, que foi o campeão mundial de basquete. E ele foi meu pai, foi lá no Corinthians. Olha lá. Tá vendo? Olha, Coração de médico, a gente não vamos falar de futebol. Fica à vontade. Futebol é muita tristeza que tem por aí. Bárbara Benício, boa tarde. Tenho 62 anos. Com frequência devo realmente me preocupar em fazer exames do coração? Olha, na tua idade eu faria uma vez por ano. Seria interessante, porque a partir da menopausa a mulher perde algumas defesas. E isso daí não é só repor hormônio, nós precisamos saber como é que estão as coisas. Então é importante uma vez por ano. Hoje tem tanto médico, tanta facilidade que aproveita. Faça direitinho, com quem de confiança, com quem te escuta, com quem te olha, quem te examina. Não adianta só fazer a distância como se fosse um e-mail. Sandra Aparecida, boa tarde, doutor. O exame de tomografia do meu marido deu gordura na artéria. O de cintilografia deu normal. Como seria isso? Então, porque um exame vê imagem, o outro vê funcionamento. Se a tomografia mostrou um pouco de gordura, importa saber quanto. Por exemplo, entupimento de gordura de 30% não é nada. Mas precisa saber que precisa ser tratado isso. Não, estou com 70%. Aí vai alterar aquele outro exame da cintilografia, vai dar isquemia. Então, os exames, cada um tem uma função. E, na verdade, a gente precisa montar todo o desenho para saber o que deve ser feito. Maravilha. Doutor Nabil, eu estou muito feliz com a sua presença. Queria te dar aí um tempo para suas considerações, pensando na saúde cardiovascular, na saúde do coração. Fica à vontade para dar o recado necessário para a nossa audiência. Obrigado. Eu acho que o importante realmente hoje é aproveitar a modernidade do mundo. Nós temos tanta facilidade de fazer as coisas. Faça bem feito, procure ter uma qualidade de vida. Não é só ter dinheiro, é qualidade de vida para aproveitar, saber distrair. E férias não é um ato administrativo, é uma necessidade que as pessoas precisam ter, relaxar no fim de semana, à noite, a hora que estiver com a família. É obrigação.
relaxamento. Tem que ter o fio terra de descarrego das emoções. Tem que descarregar, de alguma maneira. É verdade. Tá vendo? E a gente já já vai falar de angústia e ansiedade. Angústia e ansiedade fazem mal pro coração? Ou se fazem, viu? Quem tem angústia, ele tem toda a chance de ter problemas. Que o coração é um órgão que reflete essas angústias e emoções. E olha, é difícil porque tanta coisa ruim que a gente vê, se você começa a ligar a televisão e jornal, você fica assustado, fala, nossa, o meu mundo acabou. Então nós temos que olhar coisas assim, relaxantes, que nos distraiam para a gente poder descarregar tensões. Tem que ter o que te descarrega. É um livro, um filme, é uma dança, é uma música. Ótimo. Aproveite e use o descarrego disso. Perfeito. Amei. Você volta logo? Às ordens. Obrigado. Demais, né? É muita sabedoria. Senhor médico, daqueles que a gente coloca Obrigado. com M maiúsculo e grife embaixo. Senhor. Obrigado. Maravilhoso. Dr. Nabil Goraieb. Ele tem Instagram, segue lá. Nabil Goraieb com GH. E tem Y, tá? No IEB. Nabil Isso aí. Goraieb, segue. E Obrigado. até a próxima. Até a próxima. Aguardo. Obrigado. Bem proximamente.